Muito bom dia, mais um Café 90 no ar, mais um dia de Champions League. Voltamos aqui mais uma vez para falar sobre Champions League nessa quarta-feira, dia 1º de outubro, para abrir o mês, num dia cheio de Champions League. Ontem, terça-feira, tivemos alguns jogos, muitos gols, e hoje a gente passa aqui de novo, voltamos aqui para falar sobre a Champions League. Hoje temos o jogo, acho que mais aguardado do ano até agora, o jogo mais interessante do ano até agora, que será Barcelona e PSG. Mas a gente já chega nele. Antes, peço que se você puder se inscrever, puder deixar o like no vídeo, ajuda bastante a gente aí a crescer e a espalhar esse conteúdo. E aí, com isso, a gente começa o vídeo de hoje. Bom, a gente começa pelo jogo menos interessante, vamos já tirar ele da frente, que é Karabag e Copenhague, jogo no Azerbaijão, um jogo de Conference League na Champions League. Acho que um jogo onde os dois times estão muito confortáveis na Champions, já conseguiram resultados muito surpreendentes até. Karabag venceu o Benfica fora de casa na estreia e foi o resultado, a zebra da primeira rodada, o resultado mais surpreendente, venceu de virada o Benfica na estreia. Benfica que se complica bastante porque perdeu ontem também para o Chelsea e aí vai para 2 jogos e 2 derrotas. Pega um Copenhagen que jogou em casa na estreia, mas empatou contra o Leverkusen, um bom time do Leverkusen. O Copenhagen conseguiu o 2-2, se eu não me engano, também. 2 jogos com bastante gols, a estreia das duas equipes. Copenhagen, eu vi mais o jogo do Copenhagen do que do Karabag na estreia. O Copenhagen, para ser honesto, merecia inclusive ter vencido o Leverkusen. Fez um jogo muito decente, um time muito competente, que tem muita capacidade ofensiva de atacar, mas só peca muito defensivamente. É um time que dá muito espaço, toma muito gol. O Leverkusen não precisou fazer muita força para conseguir fazer seus gols e acho que isso pode ser prejudicial ao Copenhagen hoje. Acho que hoje o Karabag vem num cenário onde joga em casa depois de ter vencido o primeiro jogo e sabe que uma segunda vitória poderia colocar ele numa situação muito boa para tentar uma classificação. Acho que o time do Azerbaijão, por esse cenário, por estar jogando fora, por jogar dentro de casa, é favorito contra o Copenhagen e pode encaminhar uma possível classificação que seria bem surpreendente para o Karabag a essa próxima fase de Champions. Depois a gente tem ainda a 1h45, o Union Saint-Gilloise contra o Newcastle. O Newcastle vai até a Bélgica para jogar contra o Saint-Gilloise e eu acho que é um jogo aqui perigoso para os ingleses. O Saint-Gilloise fez uma boa estreia, ganhou do PSV fora de casa na Holanda por 3-1, surpreendeu com certa autoridade. Acho que isso por si só deve colocar um certo receio no Newcastle e o Newcastle não vem numa boa fase. Não começou bem o campeonato inglês, é fato que teve um calendário inicial muito difícil, com muitos jogos difíceis, vem de derrota inclusive dentro de casa para o Arsenal, mas além das derrotas, o Newcastle não vem conseguindo performar tão bem nessa temporada, não tem conseguido jogar bem. Contra o Arsenal não fez um bom jogo, quase consegue um empate no final da partida ali, mas sai o gol do Arsenal, mas é um time que não tem jogado tão bem. E na estreia perdeu do Barcelona também num jogo muito duro, mas perdeu do Barcelona dentro de casa. Então, o Newcastle precisa sair com pelo menos um ponto da Bélgica. Acho que seria muito ruim se o Newcastle perde esse segundo jogo, dificulta muito a sua vida nessa fase de Liga da Champions. Mas pega um time do Saint-Gilloise muito organizado, é um time que é líder do campeonato belga mais uma vez, fez um campeonato belga na temporada passada muito bom, inicia bem essa temporada, venceu a estreia fora de casa contra o PSV, sabe que uma segunda vitória pode encaminhar a vaga, então vejo um jogo muito difícil e um União Saint-Gilloise muito confortável. Pode dar a bola para o Newcastle sabe se defender muito bem, é um time muito competitivo, mas tem sofrido muito no ataque, ainda não se encaixou com o Voltemade, sofre para criar oportunidades para ele. Então, o Saint-Gilloise é muito confortável aqui, eu imagino, no jogo, entregando a bola para o Newcastle, se defendendo bem, sabendo que qualquer resultado, qualquer ponto que o Saint-Gilloise tirar hoje é muito positivo já. Então, jogar a pressão para o Newcastle talvez seja a estratégia principal aqui do Saint-Gilloise e pode muito dar certo. Esse é o cenário que eu vejo para esse jogo da 1h45. A gente abre os jogos das 4 com um jogo que acho que é um jogo simples para mim, é Arsenal e Olympiacos. Eu me decepcionei muito com a estreia do Olympiacos, esperava muito mais. O Olympiacos pegou o Pafos dentro de casa, jogou com a mais quase o jogo todo e não conseguiu criar. É um time de uma nota só, muito cruzamento na área, abusa dessa bola
tentando encontrar o El Kaabi no comando de ataque, e criou muito pouco contra um time fraco, que ontem a gente viu, tomou 5-1 do Bayern, e que jogou com um a mais o jogo todo praticamente. O Pafos teve um expulso no meio do primeiro tempo. O Arsenal, por sua vez, jogou um jogo duro na Espanha contra o Bilbao na estreia e conseguiu, com a força do seu elenco, com a força do seu banco, garantir os 3 pontos, venceu por 2-0 com os gols no segundo tempo. É um jogo que para mim é bem simples. O Arsenal é muito favorito aqui, acho que há uma chance inclusive do Arsenal fazer saldo. Não vejo o Olympiacos conseguindo dificultar o jogo contra o Arsenal, pelo que eu vi das duas equipes até aqui essa temporada. Aí a gente passa para o jogo mais interessante da temporada, e esse tem chances de ser o melhor jogo da temporada até aqui, não só da rodada de Champions, não só do dia de Champions, mas eu acho que da temporada, nesse início de temporada europeia, que é Barcelona e PSG. A gente tem as duas equipes que viraram a temporada jogando muita bola, fecharam o ano passado sendo as duas das melhores equipes do mundo, times que têm um padrão de jogo, times que gostam da posse de bola, mas principalmente de serem verticais, principalmente o Barcelona. O PSG é um time de mais posse, de mais controle de jogo, o Barcelona sendo um time muito vertical, e sofreu um pouco com isso na Champions passada, por ser vertical demais até quando não deveria, e aí acaba tomando gol da Inter nos acréscimos ali da prorrogação para levar para os pênaltis. Então, para os pênaltis não, desculpa, para a prorrogação. Então é um confronto de duas equipes que geram muito jogo, que geram muito entretenimento, vai ser interessante de observar. O Barcelona conta com todo mundo, eu acho, talvez o Rafinha talvez seja desfalque, eu vi algo do tipo, mas o Yamal tá de volta, e o PSG já não, o PSG já tem 4 desfalques, não joga Dembélé, não joga Marquinhos, e os outros dois eu não me lembro. O Doué eu acho que não joga também. Eu não lembro quem que é o quarto jogador que não joga pelo PSG, mas são todos importantes do time titular. Acho que isso pode fazer falta ao PSG. O PSG volta com o Luiz Henrique, volta a Catalunha, não volta ao Camp Nou, porque o Camp Nou está em reforma, mas volta a Catalunha, Luiz Henrique que já treinou o Barcelona. Acho que esse jogo é um jogo que nesse nível a gente só tem que apreciar. O Barcelona eu vejo um pouquinho à frente, porque joga em casa e tem menos desfalques, está mais completo. Mas um jogo desse nível é muito difícil de prever alguma coisa. Acho que o PSG sabe jogar jogos desse nível, mostrou isso a temporada passada inteira, e pode muito bem surpreender aqui o Barcelona fora de casa. Acho que vai ser muito legal de ver. Ambas as equipes venceram na estreia, então tem um pouco menos de pressão. Final de semana as duas equipes venceram também nos seus campeonatos nacionais, então não tem muito cenário de pressão aqui para nenhuma das duas equipes. A gente passa para outro jogo muito interessante, de bastante equilíbrio, que é Dortmund e Athletic de Bilbao. Eu acho que o Bilbao deu um azar de pegar 2 jogos de um nível relativamente bom aí nesse começo de Champions. Pegou o Arsenal na estreia fora de casa, e agora pega dentro de casa, e agora pega o Dortmund fora de casa. 2 jogos chatos de se enfrentar numa Champions League, pensando que são 2 times que estão um pouco mais acostumados a jogar Champions League do que o Bilbao. Mas o Dortmund, por sua vez, também acho que deu azar nos 2 primeiros jogos. O Dortmund empatou na Itália em 4-4 com a Juventus na estreia, um jogo bem maluco, um jogo que eu não esperava com tantos gols, e agora pega um outro time muito competente, um time que sabe se defender dentro de casa. O Dortmund tem melhorado os resultados na temporada, mas o desempenho ainda não é tão bom. Segue a caça do Bayern de Munique no campeonato alemão, mas é uma missão quase impossível. A temporada do Bayern do Company é absurda, tem atropelado todo mundo, e ontem foi mais uma amostra disso. E o Bilbao, por sua vez, ele tem, acho que tem um elenco muito curto, né, o Bilbao. Então essas trocas de jogos, jogando meio de semana e final de semana, isso tem atrapalhado um pouco o Bilbao, e ele caiu um pouco no Campeonato Espanhol nas últimas rodadas, mas é um time muito competente, principalmente defensivamente, um time que sabe se defender jogando fora de casa contra o Dortmund. Acho que eles vão fazer isso muito bem durante o jogo, e o Dortmund tentando sempre ter o controle da partida. Acho que tem muita possibilidade de um empate aqui, ou de uma surpresa do Bilbao. Acho que o Dortmund tem que estar muito concentrado, porque o Bilbao pode surpreender os alemães. Depois, outro jogo de alemão, a gente tem o Leverkusen recebendo o PSV, outro jogo na Alemanha, inclusive. O Leverkusen ainda sofre muito das consequências das suas decisões no começo de temporada, contratou o Ten Hag, bancou ele no início de temporada, o time começou a ir muito mal, e aí ele acabou demitido, e agora está com o Kasper Hjulmand, ex-técnico da seleção dinamarquesa. Então,
o Leverkusen ainda está tentando encontrar um padrão de jogo. Acho que vai ser o quarto ou quinto jogo do Kasper Hjulmand. Jogou a estreia de Champions, acho que foi a estreia dele, inclusive, no jogo contra o Copenhagen. A estreia não, foi o segundo jogo dele no jogo contra o Copenhagen fora de casa. Não foi um bom jogo do Leverkusen. O Leverkusen dependeu muito da qualidade individual dos seus jogadores para buscar um empate contra um time que está uma prateleira abaixo dele hoje, mas conseguiu um empate fora de casa. Pega um PSV que também vive um momento muito ruim. Perdeu jogos no campeonato holandês, perdeu pontos no campeonato holandês, que é um campeonato de desnível muito grande, perdeu pontos para equipes muito mais fracas, e tomou um 3-1 do San Giloase dentro de casa na estreia da Champions, que acho que é o resultado mais surpreendente também desse início de temporada do PSV. O PSV começando mal a temporada, vai até a Alemanha num cenário muito difícil. Acho que, considerando a qualidade individual das duas equipes e pelo Leverkusen jogar em casa e pelo nível das duas equipes atual, o Leverkusen é favorito contra o PSV, mas muito pouco pelo seu mérito, mas muito pelo demérito do seu adversário do que mérito do Leverkusen. Acho que esse é o cenário desse jogo. Aí a gente tem Mônaco e Manchester City, um jogo que lá atrás me deixa boas lembranças, aquele Mônaco do Falcão Garcia, Bernardo Silva, Lemar. Esse Mônaco eliminou o Manchester City naquela Champions, eu não lembro que ano que foi, mas faz algum tempo já. E a gente volta até agora um Mônaco e Manchester City na Champions League, inclusive do Bernardo Silva voltando a Mônaco para enfrentar sua ex-equipe. O Mônaco desse ano é uma equipe que sabe atacar muito bem, mas eles ainda não aprenderam a se defender. É um time que não tem intensidade nenhuma defensiva, deixa muito espaço, sofre muito gol na temporada toda, até faz alguns gols, mas sofre demais. E isso ficou claro também na estreia da Champions. O Mônaco perdeu na estreia, eu não estou lembrado agora para quem, perdeu pro... Vamos abrir aqui para ver, porque eu não lembro quem que o Mônaco pegou na estreia. O Mônaco perdeu pro Clube Bruges por 4-1 na Bélgica. Fez um jogo muito ruim defensivamente, dando muito espaço para o Bruges, que é um bom time, inclusive ontem perdeu da Atalanta de virada, mas é um bom time. E acho que cedendo essa quantidade de espaços que cede e tendo tão pouca intensidade na transição defensiva, acho que o Mônaco hoje tende a sofrer demais contra o Manchester City. Não é o City ideal ainda, é um City que ainda está em crescimento, em construção, veio de uma temporada passada fraca e esse ano começou melhor, mas tendo alguns resultados ruins também, não tão bons. Jogou contra o Arsenal bem metade do jogo, a outra metade se defendeu demais, então ainda não é um City no auge, mas eu acho que é mais do que o suficiente para vencer o Mônaco fora de casa, pela capacidade hoje do Mônaco de enfrentamento contra times desse tamanho. Então acho que o City do Guardiola é bem favorito aqui para vencer o Mônaco na França. Aí a gente tem Napoli Sporting, jogo na Itália, um outro jogo de um bom nível de equilíbrio, de bom nível das equipes. Acho que vai ser um confronto bem interessante observar também Napoli Sporting. O Napoli teve as duas primeiras derrotas da temporada agora nos últimos 3 jogos. Ele perde para o Manchester City na estreia da Champions por 2-0. Aí, muito causado pela expulsão também do cedo que o Napoli teve. O Napoli teve dificuldade de jogar contra o City, isso condicionou muito o jogo. Aí acho que ganha do Pisa no Campeonato Italiano na rodada seguinte, e agora no final de semana perdeu do Milan, perdeu a invencibilidade por 2-1 do Milan fora de casa no Campeonato Italiano, perdeu também a liderança do Campeonato Italiano. Teve inclusive um atrito ali entre De Bruyne e Conte, o De Bruyne reclamando de ter saído, o Conte falando que ele não deveria ter reclamado. Então teve um atritozinho. Sabemos que o Conte é um cara bem temperamental, então é difícil de se trabalhar com ele. Vamos ver se isso vai afetar o restante da equipe, se vai afetar o desempenho da equipe nesse jogo. Mas fato é que o Napoli é um bom time, mas agora vive um momento de maior instabilidade nesse começo de temporada. Pega o Sport que, por outro lado, vem muito bem, está conseguindo os resultados no Campeonato Português. Na estreia pegou o fraco Kairat em casa e fez seu dever de casa, goleou 4-1. Então é um jogo interessante de se observar, ver quem que vai tomar a frente do jogo, como é que vão ser as estratégias da partida. Acho um confronto, de certa forma, equilibrado. O Napoli, claro, pelo nível do elenco e pela força de seu mandante, está um passinho à frente, mas eu não descarto o Sporting surpreender o Napoli fora de casa. E aí a gente fecha o dia com o Villarreal e Juventus. Acho que aqui a Juventus vai ter muita dificuldade, muito mais dificuldade do que a maioria das pessoas estão pensando. A Juventus do Igor Tudor oscila nesse começo de temporada, então faz bons jogos e faz jogos mais ou menos. Deixou pontos dentro de casa para o Dortmund na estreia,
buscou o resultado, inclusive no finalzinho do jogo, quase perde o jogo para o Dortmund na estreia, que seria bem ruim para as aspirações da Juventus. Ainda assim, um ponto não foi tão bom, mas também não foi tão ruim. E agora joga fora de casa, vai depender muito de saber se foi bom ou ruim pelo jogo de hoje. O jogo fora de casa é um jogo muito duro e que eu vejo a Juventus menos favorita do que o Villarreal, inclusive. O Villarreal é um time muito bom, é um time que joga em casa com o apoio da torcida, é um ambiente que realmente apoia, que incentiva, e o Villarreal é um time muito bom nesse começo de temporada. Dificultou o jogo contra o Tottenham, acabou perdendo na estreia, mas no Campeonato Espanhol tem feito muito bem, acho que é o terceiro colocado, se eu não me engano, no Campeonato Espanhol, é um dos times mais interessantes. Inclusive estou pensando de fazer um vídeo sobre as surpresas desse início de temporada europeia, e o Villarreal é uma delas. Faz bons jogos e acho que os espanhóis são levemente favoritos para esse jogo. Não me surpreenderia um empate da Juventus e a Juventus satisfeita com o empate nesse jogo. Mas é claro que pelo não ter conseguido o resultado na estreia, eu acho que a Juventus não vai ficar esperando tanto o Villarreal. Isso pode deixar o jogo bem interessante, bem movimentado. Dito isso, acho que a gente fecha então os 9 jogos, né? Os 9 jogos dessa quarta-feira. Mais um dia de muito futebol, mais um dia de muita Champions. Vamos ver aí quem que vai ser a surpresa do dia. Para mim, ontem a surpresa do dia foi o Galatasaray ter vencido o Liverpool. Eu sei que o Liverpool não vem num momento de tanto rendimento, mas eu não esperava que o Galatasaray conseguisse vencer, inclusive sem tomar gols, venceu por 1-0 o Liverpool. Vamos ver quem vai ser a surpresa do dia de hoje. E amanhã a gente volta, hoje tem convocação do Ancelotti, inclusive amanhã a gente volta muito provavelmente para falar sobre essa convocação, ou talvez hoje ainda a gente consiga fazer um vídeo, vamos ver como é que vai ser. É isso, peço que quem ficou até agora deixe esse like, se inscreva aí no canal e colabore com o nosso crescimento. Valeu!